Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Letras e Teras. Hoje vamos mergulhar nas escrituras de José Eduardo Agualusa. E também vamos falar da terra que inspira, da onde veio toda essa criatividade, a Angola. José Eduardo Agualusa nasceu em 1960 em Umambo, na Angola. Escritor, jornalista e cronista que era reconhecido pelas suas obras que eram envolventes, que traziam história de matéria e personalidade. Suas obras falam sobre a diversidade cultural angolana e sobre as relações do passado e do futuro. Que tal agora você dar uma olhada assim, nas principais obras de José Eduardo Agualusa? Agora a gente vai falar um pouco sobre a obra A Vida no Céu, que traz uma narrativa com marcas características do autor, que contém também misturas de realidade, fantasia, humor leve e reflexões profundas sobre a vida e a morte. A história gira em torno de uma visão fantástica do céu, um espaço que lembra bastante a Terra, mas com regras próprias. O céu de Agualusa não é aquele lugar clássico de nuvens e harpas. Ele cria um ambiente poético e ao mesmo tempo cotidiano, onde as pessoas continuam vivendo de um jeito muito humano. A narrativa provoca reflexão como imaginamos o além e sobre o fato de que carregamos para a eternidade não só as memórias, mas também os afetos, as escolhas e até as ironias na vida terrena. A linguagem é simples, envolvente e ao mesmo tempo filosófica, característica do estilo do autor. Em geral, a vida no céu pode ser lida como uma metáfora sobre a esperança de continuidade, o desejo de que a morte não seja o fim, mas apenas uma mudança de cenário. E agora, com a outra obra... falando sobre a teoria geral do esquecimento, a protagonista é Ludovica Fernandes Mano, uma mulher portuguesa que em 1975, pouco antes da independência de Angola, decide se trancar em seu apartamento em Luanda, com medo da guerra e das transformações políticas. Ela mura a porta da casa com tijolos e vive isolada por quase 30 anos, sobrevivendo com o que encontra dentro do apartamento. Durante esse tempo, ela escreve suas memórias e reflexões nas paredes, numa espécie de diário poético. Fora das paredes, Angola passa por uma guerra civil, violência, transformações sociais e políticas. Aos poucos, as histórias de pessoas do lado de fora começam a se entrelaçar com a vida de Ludo, até o momento em que ela é finalmente resgatada desse esquecimento. Os temas principais dessa obra são a solidão e o isolamento, que representa alguém que se afasta do mundo, mas que acaba sendo inevitavelmente atravessado por ele. A memória e o esquecimento, que remete ao modo como indivíduos e sociedades lembram e esquecem do seu passado. E a história de Angola, a guerra civil, os conflitos políticos e a luta pela independência estão sempre presentes. Agora a gente só tem mais uma obra para falar. Vamos lá com a gente? E por fim, a última obra é sobre a Rainha da Ginga. É um romance histórico escrito por Agualusa em 2014. A obra é inspirada na vida de Zinga Mibante, a célebre rainha do Ngongo de Matamba, no território de Angola. Ginga foi uma das mais importantes figuras da história africana, estrategista militar, diplomata e guerreira e governante. Lutou contra a colonização portuguesa e contra a expansão do tráfico de escravos, utilizando tanto a guerra quanto a diplomacia. O romance é narrado por um padre português, Francisco José da Santa Cruz, que convive com Ginga. Ele descreve sua força, inteligência e astúcia política, mas também as contradições da sua figura, ao mesmo tempo em que combatia o domínio europeu. A rainha também fez alianças com colonizadores e participou do comércio de escravos. A narrativa mistura ficções de fatos históricos, apresentando Ginga como um símbolo de resistência, mas também como uma personagem humana, com ambiguidades e escolhas difíceis. Resistência africana à colonização,
identidade e poder, o papel da mulher na história desafiando padrões de gênero da época, a luta pela liberdade e as contradições desse processo. A importância dessa obra, além de ser um romance envolvente, o livro é uma forma de resgatar a memória da história africana, valorizando personagens que marcaram a luta contra a escravidão e o colonialismo. Agualusa cria uma narrativa em que o passado dialoga com questões atuais, como a opressão, a resistência e a busca por autonomia. Agualusa tem uma escrita poética e também crítica, assim trazendo o leitor a refletir sobre o lugar da África e da Angola no mundo. E aí, Kaique, o que é a Angola? E a Angola? Para entender sobre a Agualusa, precisamos falar sobre a Angola, que é o país que inspira essas histórias. Tu nem é o Kaique, mano! Para falar da Angola, ela fica na parte ocidental da África, mais centralizada na capital de Luanda. Foi colônia de Portugal por séculos e conquistou a independência em 1975. Após a independência, o país enfrentou uma longa guerra civil que durou até 2002. Hoje, a Angola é um país de grandes riquezas naturais, como petróleo e diamantes, mas também enfrenta desafios sociais, políticos e econômicos. Além disso, a Angola tem uma cultura riquíssima, músicas como a kizomba e o semba, danças tradicionais, línguas locais como o umbundo e o quimbundo, além do português, que é a língua oficial. E agora, Rafaela, tu vai falar sobre o quê? Agora eu vou falar sobre a ligação de Agualusa e Angola. Já. Agualusa é ao mesmo tempo contador de histórias e guardião de memórias. Suas narrativas representam pluralidade de Angola, um país marcado por contradições, lutas, dores e esperança. 3. Cadê o Kaique? E esse foi o nosso episódio sobre José Eduardo Agualusa. Espero que você tenha gostado. E esse foi o nosso grupo Leitura e Terra. Olha. Obrigado pela atenção e esse foi o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado de coração.